A selva simplesmente engoliu a maior força de combate já vista no planeta. Pensa bem, como a maior potência tecnológica da Terra foi completamente paralisada por camponeses escondidos no subsolo. Esse foi um embate que literalmente reescreveu as regras de qualquer tática militar para sempre. A chave para entender esse colapso estratégico gigante está escondida nas sombras, debaixo da terra. Se a gente quer continuar dissecando a história militar desse jeito, curtir este explainer e se inscrever no canal é o primeiro passo. Bom, vamos direto ao que interessa. Ato 1. O maior erro estratégico. Para entender o nível de tensão, a gente precisa olhar a cronologia. Lá em 1954, as forças francesas já tinham esbarrado no limite. Só que em Washington, uma ideia fixa tomou conta de tudo: a teoria do dominó. Era aquele medo absoluto de que se uma nação caísse, as vizinhas despencariam juntas. Isso forçou uma escalada pesada a partir de 1961. E o gatilho final veio logo na sequência, em 1964. O famigerado incidente do Golfo de Tonkin. No meio de uma tempestade, relatos meio obscuros sobre torpedos inimigos viraram a faísca perfeita. A resolução foi aprovada num piscar de olhos, sem nem ter uma declaração formal. E assim, uma máquina ocidental gigantesca começou a marchar às cegas para um terreno totalmente desconhecido. Ato 2. A tática do inimigo invisível. Aqui a coisa fica fascinante para quem estuda história militar. A disparidade estratégica é absurda. Manter uma força convencional custava uma verdadeira fortuna. Eram helicópteros rasgando o céu, cadeias de suprimentos enormes e tropas treinadas para frentes fixas. Do outro lado, uma resistência descentralizada usando camuflagem absoluta, silêncio e o próprio solo a seu favor. A rigidez da tecnologia moderna bateu de frente, contudo, na maleabilidade de uma tática de guerrilha pura. Mas afinal, como grupos táticos menores sobreviviam a isso tudo? O grande trunfo era o apoio local. Eles operavam redes gigantescas de túneis subterrâneos, atacavam num piscar de olhos e simplesmente desapareciam. Mas a verdadeira armadura deles eram os próprios camponeses. O apoio das aldeias garantia a comida e o disfarce perfeitos. As tropas convencionais não conseguiam separar quem era o combatente e quem era o cidadão comum. Era uma tarefa simplesmente impossível. O choque visual é surreal. De um lado, toneladas de poderio industrial chovendo de bombardeiros imensos. Do outro, uma sombra emergindo do verde. Jogar milhões de toneladas de explosivos na selva provou ser uma estratégia totalmente oca contra quem vivia da própria terra e recuava para abrigos quilométricos na escuridão. O tamanho do arsenal não importa muito quando não se tem um alvo visível. Ato 3. O preço da tecnologia. 500 mil. No auge desse conflito, mais de 500 mil soldados pisaram naquele solo. Só que essa superioridade numérica e de equipamentos criou um paradoxo assustador. Quanto mais pesada a máquina ficava no campo de batalha, mais difícil era se mover e reagir a alvos que quase não deixavam rastros. E isso nos leva à falha completa das missões de procurar e destruir. O método era até simples na teoria. Helicópteros deixavam as tropas, eles inspecionavam a região e, achando que tinham um controle, voltavam para as bases. O resultado na prática? O inimigo invisível só esperava o helicóptero decolar e retomava a posição. Sem avanço territorial de fato, apenas um desperdício enorme de poder logístico e industrial. Ato 4. A grande sombra tóxica. Essa cena carrega um peso histórico enorme. Aeronaves cortando o horizonte e lançando desfolhantes químicos. No começo, o plano era apenas limpar a vegetação para revelar as rotas de suprimentos. Só que o uso contínuo liberou uma ameaça silenciosa brutal, iniciando um desastre ambiental que virou um suspense da vida real. E o problema não foram só os 20 milhões de galões despejados. O perigo real era um subproduto químico pesadíssimo, a dioxina. Quando tocou a terra, essa grande sombra química grudou no solo, desceu com a chuva e foi parar no fundo dos rios. Os peixes locais ingeriram sedimentos e, de repente, a toxina estava na mesa das comunidades rurais. A agricultura inteira foi afetada e gerações de pessoas acabaram sofrendo com essa crise de longo prazo. E mesmo meio século depois, como é que se apaga essa grande sombra? Mitigar isso exige um processo extremamente complexo. Escavar a terra contaminada, transportar para lugares específicos e incinerar. Destruir as moléculas pelo fogo extremo nas antigas bases tem um custo abissal. É surreal pensar que a mesma tecnologia avançada que gerou todo esse rastro agora tenta limpar um solo que até hoje dificulta a ocupação territorial. Ato 5. O colapso e o legado. E aí chegamos ao calendário da ruptura total.
Janeiro de 1968. A ofensiva do Tet. As forças convencionais foram pegas totalmente de surpresa em locais que juravam ser seguros. Poucos meses depois, a terrível tragédia de My Lai mostrou que a moral das tropas tinha ido ao chão. Esses eventos esgotaram o que restava do propósito militar, até o inevitável fim com os Acordos de Paris. Essa frase do próprio ex-secretário de defesa americano crava a realidade de um jeito muito frio. A ilusão desabou. Não adiantava ter o controle total dos céus ou frotas gigantescas se, no chão, a resiliência humana continuava imbatível e o inimigo seguia como uma sombra inalcançável. E todo esse colapso refletiu de forma devastadora dentro de casa. Uma guerra assimétrica atinge diretamente a mente das pessoas. As imagens das tragédias, passando todos os dias na televisão, corroeram o apoio civil. E vamos combinar, sem a sustentação da sociedade, o armamento mais moderno do mundo não serve para nada. A pressão das ruas selou o destino da operação. É um número que gela a espinha. Mais de 1.100.000. Essa é a estimativa oficial de vietnamitas que encontraram um destino sombrio por conta desse embate. Um preço avassalador que alterou a demografia, mudou a geografia e cravou o fim de uma era no Sudeste Asiático. Analisando tudo isso pela lente da história militar, o ensinamento é claríssimo. Depender apenas da força bruta industrial contra grupos altamente motivados, descentralizados e camuflados leva a um fracasso tático completo. O que sobrou foram ruínas tóxicas e a prova viva de que táticas tradicionais de guerrilha conseguem drenar até a potência bélica mais formidável do mundo. Tudo isso deixa a gente com uma grande reflexão. Se montanhas de tecnologia e o arsenal mais moderno possível caem diante da adaptação humana, qual é o limite real das operações militares hoje em dia? O controle territorial total é sequer possível contra um inimigo assim? Fica aí o questionamento para batermos um papo. A opinião de todo mundo que acompanha a gente é essencial nos comentários. Valeu por assistir a mais um Explainer e até a próxima!